Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E chegou a hora da gente se despedir do Volkswagen Gol. Lançado em 15 de maio de 1980, ele acabou de fazer 42 anos, quase a minha idade, um aninho mais velho do que eu. A gente está aqui com a única versão que vai ser oferecida, com a cor vermelho Sunset e só motor 1.0 e câmbio manual. E eu vou contar tudo, absolutamente tudo que você deve saber dele, inclusive o preço, quantas unidades estarão disponíveis e se você tem que correr para comprar. E vou te contar também um pouquinho da história que trouxe o Gol até aqui. Roda a vinheta aí, Franz Schubert Dema, vai! Numa atitude rara, para não dizer quase inédita, a Volkswagen conseguiu trazer para o seu acervo toda a linha do Volkswagen Gol, inclusive essa aqui, quando ele nasceu em 15 de maio de 1980. Ele nasceu para ser o substituto do Fusca. E nessa responsa toda, eles esqueceram de tirar o motor de Fusca dele. Colocaram ele aqui de maneira longitudinal, 1.3 arrefecido a ar, o famoso batedeira, de 42 cavalos. Mas um ano depois ele já recebia o motor 1.6 a ar, também do Fusca, com 2 carburadores e 51 cavalos. Essa frente aqui durou até 1985, quando ele ganhou aqueles faróis já compostos com a grade, um pouquinho mais quadradões, os cara larga. Pois é, e foi nessa geração dos cara larga que surgiu o Gol GTS e também o Gol GTI. Mas é sempre bom lembrar, quando se fala de esportivos, que o primeiro esportivo da Volkswagen para o Gol foi o Gol GT em 1984, com o motor 1.8 arrefecido a água. Aí, logo em 91, ele virou chinesinho e aí nos deu um dos melhores carros que a Volkswagen já produziu, Gol GTI. Eu falo que o GTI de 93 é o mais marcante porque o carro foi evoluindo ao longo dos anos. Quem teve um Gol GTI 89, 90 e 91, com a novidade da injeção eletrônica, sabia que se passasse numa região que tivesse muitas antenas de rádio, o motor poderia falhar. Era isso que acontecia, porque o sistema não era assim tão desenvolvido por aqui. Ainda era uma coisa meio experimental, mas deu certo. Ele virou um ícone de esportividade e quando chegou no seu último suspiro da geração quadradinha com a cara do chinesinho, ela já estava bem azeitada. Eu mesmo já tive o prazer de andar nesse carro em uma comemoração de algum aniversário do Volkswagen Gol e o carro é realmente espetacular para andar. 2.0 aspirado, o torque muito bom, a baixas rotações e 121 cavalos disponíveis aqui. Isso sem falar por dentro, né? Bancos Recaro, que era uma marca da época também, o painel todo diferente com aquelas aletas dos lados para você acessar o pisca-alerta, o farol alto, farol de neblina e a inconfundível frente com os 2 faróis de neblina e esse vermelhinho aqui junto do cinza. Isso sem falar, obviamente, das rodas BBS, que na última geração do Gol, como esse em 1993, essa aqui foi até 94, até o surgimento do Bolinha em 95, foi as que substituíram as rodas orbital que estão ali na coluna C do Gol. E eu já vou te mostrar daqui a pouco. Antes, vamos ver o que o Gol quadrado virou e por que começou a se chamar Gol Bolinha. Em 1995 chegava o modelo versão G2, o famoso Bolinha. Um dos carros que popularizou, como por exemplo o Gol 1000, que havia sido lançado com a carroceria quadrada e agora se tornava a versão mais vendida do Gol nessa carroceria Bolinha. Aqui a gente tem um exemplar CL 1.6 de 1999, nessa cor azul Cancún, que também foi marcante para o carro, com apenas 400 quilômetros. O lançamento dessa geração frustrou um pouco alguns que pensavam que ele poderia, enfim, ter um motor transversal e ganhar um pouco de espaço interno. Isso não aconteceu. Mas esse carro aqui foi um dos mais comemorados na época dos anos 90. Todo mundo que tinha um Golzinho desse o respeitava por ele meio que sanar alguns defeitos, como a traseira que empinava um pouco na época dos quadrados e uma suspensão traseira que também deixava o carro um pouquinho mais no chão. Foi a primeira vez desde 1980 que a Volkswagen fazia um carro todo novo só para o mercado brasileiro. E ele durou até os anos 2000,
quando chegou a geração G3. Atravessando o ano de 2000 com os últimos Gol bolinha, em 2001 chegava o Gol G3, que foi, sem dúvida nenhuma, o mais refinado dos Gols a partir do seu lançamento. A frente grandona, imponente, os materiais de dentro também muito melhores, versões 1.0 16 válvulas e 1.0 16 válvulas turbo marcaram o início dessa caminhada, mas ele era um carro um tanto quanto caro, pois é. Entre os populares, o Gol G3 era o mais caro, tanto que a Volkswagen ainda manteve algumas versões do Gol 1000 com o bolinha convivendo junto com o Gol G3. Mas não deu para sustentar por muito tempo. A indústria já chegava em níveis de vender 2,5 milhões, 3 milhões de carros por ano e para continuar mantendo a produção aquecida, precisavam baratear um pouco o carro. E em cima dessa mesma plataforma, ainda com motor longitudinal e não transversal, surgiu o peladíssimo Gol G4. O Gol já havia batido fazia tempo os recordes de vendas do Fusca, mas ele só voltaria a ser o carro do povo de verdade nessa geração aqui. Ela durou até 2008, quando enfim o Volkswagen Gol ganhou uma plataforma um pouco mais moderna, a PQ25, que já contemplava sim o motor transversal em vez do motor longitudinal. Aqui não, aqui a gente foi brindado, entre aspas, com esta fama de muito plástico, simplicidade no volante, um painel herdado do Volkswagen Fox e bancos interior bem espartanos. Mas aqui ainda tínhamos o legado deixado pelo Gol G3. O Gol foi um dos primeiros carros realmente populares a trazerem tanto vidros, travas e ar-condicionado num pacote só e também airbag e ABS como sistemas de segurança. Agora, vamos lá falar do Gol Last Edition, que também faz parte dessa plataforma PQ25, inaugurada no Gol G5 de 2008. Bem, apresentadas todas as gerações do Volkswagen Gol para você, agora vamos nos concentrar aqui na Last Edition, que tem uma grade com preto brilhante. Aliás, muito do que tem aqui é fruto do design. O pessoal do design da Volkswagen é bem apaixonado. Mas, como ele tinha que se encaixar num preço para ser um pouco mais acessível e se tornar mesmo uma versão que não seja assim tão lendária pela história do carro, mas diferente do restante da linha, que se encerra agora em 2022, ganhou máscara negra aqui, mas não tem faróis com LED. As rodas também não são lá assim tanta novidade. Pneus 19555 e rodas de 15 polegadas. Aqui na lateral você vai encontrar também os retrovisores pintados em preto ninja e também o teto pintado em preto ninja. E essa faixa lateral com a inscrição Gol Last Edition. No caso é só isso? Não é não. Tem aqui uma homenagem histórica para o Gol. Todo apaixonado por Volkswagen, especialmente pelo Gol, não vai se esquecer das rodas orbital, não é mesmo? Elas estiveram na última geração de Gol GTS, Gol GTI e ficaram marcadas para sempre aqui. Só que assim, se fosse para marcar mesmo na época, eu colocaria as orbitais aqui. Afinal, na rua eu já vi até Yaris com orbital. É a roda mais coringa do mundo. Conta pra mim aqui nos comentários o que você acha. Já aqui na traseira, mais uma homenagem ao Gol BX. Teve uma fase que ele vinha com essa parte da tampa pintada e também, ó, esse escrito em Gol. Não é igualzinho de lá, mas de alguma geração está aqui. E aqui também tem escrito Last Edition. Também tem mais um adesivo preto aqui, uma textura um pouco mais grossa e preto aqui embaixo, né? Na verdade um cinza escuro. Bom, acho que de cara assim já deu para você perceber que vai ser fácil diferenciar o Gol Last Edition de todos os outros Gols que você já viu, né? Agora vamos dar uma olhadinha no que mudou lá dentro. Opa! Logo ao abrir a porta você já vê uma soleirinha escrito Gol Last Edition e no tapete também tem uma designação Gol Last Edition. Os bancos também ganham e eles têm meio que uma imitação de Recaro, que é muito legal isso aqui. Não são os Recaro originais, óbvio, mas aqui tem couro, tem outras cores aqui na lateral, um pouquinho mais clara, costuras vermelhas e uma linha vermelha remetendo ao para-choque do Gol GTI, que a gente viu agora há pouco. Deixa eu entrar aqui. O Golzinho nunca vai deixar de ser um carro um pouco apertado para mim, como você pode ver aí. Mas um Golzinho 1.0 com regulagem de distância do volante, quem imaginou que teríamos, né? Regulagem de altura também do banco. Temos aqui um Gol Last Edition no porta-copos, que durante um tempo
quando isso era bonito, era usado como cinzeiro. Tomadinha 12 volts aqui, central multimídia, como faz tempo que você não vê, né? Sem aquela tela para você baixar aplicativos e tal. É só para você parear aí via Bluetooth com o seu celular. Painel de instrumentos também, dos mais bonitos que você já viu na linha Gol. E aqui também um detalhezinho imitando fibra de carbono aqui na frente. Da hora, né? É, o Golzinho acabou. Acabou em grande estilo. Tudo escurecido aqui por dentro. Eu não me lembro de outra versão que teve isso. Tudo escurecido por dentro do Gol. E aqui o logo 1000 de 1000. O último Gol tá aqui. Ele tá com 35 km rodados e não vai mais sair desse acervo. Mas ainda tem bastante carro para você. Tem ar-condicionado de série, tem esse volante com costurinha vermelha e detalhezinho em preto brilhante, assim como tem lá na frente e também no detalhe das rodas, dos retrovisores e do teto. Um bom câmbio de 5 marchas, mas podia ser um pouquinho mais potente, né? Poderia ter um 1.6. Eu ainda vou pegar esse carro para andar um pouquinho e vou contar para você o que aconteceu para eles fazerem o último gol de todos os tempos ser com motorização mais simples. Vai entender, né? Bom, vamos lá que eu vou te contar o preço também. Pois é, meu caro amigo youtuber e espectador, o Volkswagen Gol Last Edition oferecido apenas com motor 1.0 que gera 82 cavalos com etanol e 75 com gasolina. E como você bem sabe, todo 1.0 aspirado, só câmbio manual. Ao preço de R$ 95.990, abaixo dos 100 mil, 110 mil que todo mundo falou. Com um detalhe, só 999 estarão disponíveis para você comprar. 649 aqui no Brasil e 350 para exportação para os países da América Latina, onde o Gol também foi um sucesso. Vale lembrar também que esta aqui é a unidade número 1000 e essa fica aqui, 0 km, no novo acervo da Volkswagen. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @ARodaTV. Para dúvidas, parcerias e doações, mande e-mail para o programa roda@gmail.com, tá certo? E vamos esperar um dia para dar uma voltinha no Gol Last Edition e usufruir mais desses últimos momentos do Volkswagen mais vendido da história do Brasil. Tchau! Em uma atitude praticamente inédita na indústria automotiva, a Volkswagen trouxe aqui... que gritaria! E também rodas exclusivas para ele, de aro 15. É uma coisa errada, né? Será que não seria mais... Peraí, desculpa aí, Celito. Vamos de novo, vai. Já aqui na traseira, mais uma homenagem... Homenagem não, né?